Nesse vídeo eu vou falar sobre um outro conceito interessante, que é um conceito também que às vezes gera dúvida nas pessoas, que é um conceito de imagem, digamos, entre aspas, normal e imagem 3D. Então eu queria mostrar um pouquinho desse conceito, porque eles se aplicam tanto em imagem convencional quanto em imagem 360. Talvez de forma um pouquinho diferente, mas a mesma ideia é aplicada. Então eu criei aqui uma apresentação, quero compartilhar aqui com você. Eu quero explicar sobre imagens monoscópicas e estereoscópicas, que é a nomenclatura correta para imagens, digamos, convencionais, imagens normais e imagens 3D. Tá? Então, as imagens convencionais, né, são as imagens monoscópicas. Provavelmente você, né, não deve ter ouvido falar, né, nessa terminologia, né, dessa forma. Porque geralmente esse é um nome técnico, né, uma nomenclatura um pouco técnica, né, para esse tipo de imagem. Então, para nós, são as imagens convencionais que a gente vê no nosso dia a dia. Então, qualquer foto que você bate com o celular, que você bate com uma câmera, né, qualquer imagem que você veja impressa, por exemplo, é uma imagem monoscópica, né? Então, essa é uma imagem plana, que é o tipo de imagem mais comuns, né? E pode sim ser uma imagem, né, 3D e uma imagem, uma fotografia. Só que essa imagem 3D que eu me refiro aqui é a imagem, digamos, de um render, né? A imagem gerada por computador. Não é a imagem, digamos, 3D que a gente vê no cinema, por exemplo, né? Que tem aquela sensação de profundidade, né? Que ele está saltando da tela. Não é isso. Esse 3D aqui digamos, não é tudo que não é uma foto, tudo que é, digamos, de objetos, né, ou de ambientes fictícios. Então você, digamos, desenvolve esse ambiente pelo computador, renderiza aquela imagem, né, o que é muito normal isso em projetos de arquitetura, né, em projetos, né, de móveis planejados. Tudo que a gente vê hoje de catálogo, por exemplo, muito, né, de peças, de objetos, de produtos, tudo aquilo é feito através de computador, né? E a gente vê aquilo impresso numa revista, impresso num catálogo, a gente vê num outdoor, a gente vê no computador, na internet, né? Então são imagens, digamos, geradas por computador. E tem as fotografias. Então, quando eu falo aqui, né, nesse caso aqui dessa imagem 3D que eu digo, é essa, né, imagem gerada a partir de computador. E essas imagens, tanto a imagem, né, gerada por computador quanto a fotografia, ela não nos dá, né, a sensação de imersão, certo? Então são imagens comuns, convencionais, né, fotografias que a gente, digamos, visualiza, mas a gente não consegue ter uma percepção de imersão naquela imagem. A gente não consegue ter uma percepção espacial naquela imagem e nem de profundidade, né? Então, são imagens comuns. Essas são as imagens monoscópicas. Digamos que praticamente tudo que você vê, né, de impresso ou na tela do celular, né, ou no computador, praticamente tudo são imagens monoscópicas. Então, basicamente assim, o que você não precisa de um óculos 3D, né, para visualizar, né, e você consegue visualizar, né, seria uma imagem monoscópica. Então, existem também a imagem estereoscópica, que seria realmente aquela imagem 3D, né, com sensação de profundidade. E essas sim, né, são desenvolvidas de uma forma um pouco diferente. É possível sim, digamos, filmar de forma estereoscópica, é possível capturar uma fotografia de forma estereoscópica, mas isso não é, digamos, tão comum hoje em dia ainda, né? O normal a gente vê, digamos, esse tipo de imagem hoje, né, no cinema ou em alguma ação de algum produto, né, onde você precise colocar realmente um óculos e ver, né, aquela sensação de imersão. Então, dificilmente realmente a gente vê isso hoje fora dos cinemas, digamos assim. Eu realmente desconheço, tá? Até posso, né, estar enganado, mas realmente não vejo muito isso fora. A não ser realmente às vezes numa feira específica, né, numa ação de alguma empresa, numa ação de algum produto, que eles usam esses recursos.
Mas basicamente é o seguinte, tá? Tendo como referência o cinema, o mesmo vai se aplicar para a imagem. Então, assim, são imagens que a gente vai ter uma sensação de profundidade, né? Vai ter uma certa sensação de imersão, né? Mas não, digamos, de estar lá dentro do ambiente, né? O que eu digo assim é aquela sensação de você conseguir imaginar, de ver um objeto, né? Aquela sensação seria uma sensação maior de profundidade, né? De você realmente ter a sensação de aquela vontade de tocar, sabe? Parece que tem ali realmente um objeto de verdade. Então isso é muito, né, isso é muito real no cinema, né? E isso também é possível quando as imagens são feitas dessa forma, né? Mas é preciso usar um óculos. A gente vai ver aqui, né, o porquê. Até nessa imagem aqui, ó, eu usei como referência, né? Aqui também um óculos. Então veja que em volta aqui, ó, você vê tudo distorcido, né? Tudo, digamos, duas imagens sobrepostas. E já dentro do óculos você vê a imagem correta. Tá? Então há uma projeção, né? Você consegue ver uma projeção ali da imagem, como realmente se for um objeto, é como se você visualizasse aquele objeto numa forma 3D, como se ele fosse um objeto real. A ideia, né, do estéreo, do estereoscópio, que seria a imagem 3D, que a gente chama, né, ele tem essa ideia realmente de dar um pouco mais de realismo para a imagem. É mais ou menos o que a gente vê nisso aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tirei aqui como exemplo essa imagem do Shrek, porque se explica muito bem quando a gente usa os óculos, tá? O que é a imagem estéreo? Na verdade, são duas imagens sobrepostas, certo? É a mesma imagem, essa aqui são duas imagens sobrepostas, só que quando eles geram essa imagem, a gente, na nossa visão, a gente vê, digamos, em três canais, né? O vermelho, o verde e o azul. Então, quando essas imagens são sobrepostas, uma imagem é removido o canal vermelho e outra imagem é removida o canal azul. Então, quando elas são sobrepostas, se cria a sensação de profundidade, né? De dar realmente uma ideia tridimensional para o objeto. Então, é assim que funciona. Então, existem vários óculos, né? Principalmente esses aqui que são os óculos no cinema, mas existem vários tipos de óculos diferentes. Não sei se hoje existe ainda, mas tinha um tempo que você comprava uma televisão e aquela televisão, né, também te proporcionava, digamos, efeitos 3D e você ganhava um óculos junto, né, para visualizar naquela televisão. Mas é claro, o conteúdo tem que estar adaptado para isso. Então aqui, ó, como você vê aqui, ó, esse conteúdo aqui, ó, ele parece que ele está, né, você vê ele com uma certa, parece que está embaçado, né? Essa é a questão, né, de ter, digamos, uma imagem sem o canal vermelho e a outra imagem sem, né, o canal azul. Quando elas se sobrepõem e a gente visualiza sem os óculos, ele parece, né, estar aqui embaçado. Só que quando a gente usa o óculos, ele já, digamos, joga um por cima do outro, digamos assim, né, e aí dá a sensação tridimensional. Então essa é a principal, né, função. Essa sim é uma imagem 3D, digamos assim, né? Uma imagem, só que tecnicamente falando é uma imagem estereoscópica. Tá? Então uma imagem convencional, né, é uma imagem que não tem, digamos, esse efeito tridimensional, é uma imagem monoscópica. E já numa imagem 3D, essa é uma imagem estereoscópica. E nas imagens 360 também existem essas duas categorias. Então esse já é um ponto que já começa a diferenciar, tá? Imagem 360 não necessariamente é uma imagem 3D. Tá? Então a imagem 360 ela segue as mesmas regras de uma imagem convencional. Então, ela pode ser monoscópica e pode ser estereoscópica também. Então essa questão de sobreposição, né, ideia tridimensional, ela pode ser também usado nas imagens 360. Tá? Então, quando a gente fala imagem 360, não quer dizer que é uma imagem 3D. Tá? Então, ela é uma imagem que ela pode ter, digamos, uma sensação de imersão maior, né? Um grau de realismo maior, porque essa questão da parte tridimensional, ela é mais evidente. Né? Então, isso acontece nas imagens estereoscópicas.
Na imagem monoscópica, né, isso não é tão evidente assim. Mas então existem essas duas categorias, tá? Então, imagem monoscópica, imagem estereoscópica, existem tanto nas imagens convencionais quanto nas imagens 360. Então, o que acontece na imagem monoscópica 360? Né? Existe a sensação de imersão, sim, o que não é possível na imagem convencional. Então, se a imagem convencional for monoscópica, não há essa sensação de imersão. Se a imagem convencional for estereoscópica, também não há a sensação de imersão, o que há a sensação de projeção, certo? Essa sensação de imersão, digamos assim, é de talvez, né, identificar que aquilo ali é um objeto tridimensional, mas não é uma sensação de imersão de estar dentro de um ambiente, entende? Então, na 360, mesmo sendo monoscópica, há uma sensação de imersão, porque a gente vai ver ela através de um player, né, ou vai ver ela através de um óculos de realidade virtual. O que é menos evidente numa imagem monoscópica é a sensação de espaço e de profundidade. Então, às vezes, digamos, a nossa sensação, quando a hora que a gente veste o óculos de realidade virtual, né, dentro de uma imagem monoscópica, a gente vai ter, né, a ideia de estar ali dentro do ambiente, só que não vai ter uma sensação tão grande de profundidade de espaço. Então, pode ser que o objeto pode parecer um pouco maior do que é, ou um pouco menor, né? O espaço ele pode parecer ser um pouco mais alto do que é, ou um pouco mais baixo. Então, essa sensação não é tão, digamos assim, realística, né? Ela, digamos, tem a imersão, mas ela é a imersão num grau, num nível, né, digamos, não tão alto assim. Já quando a gente usa uma imagem estereoscópica, né, o que é aquela, na imagem convencional, é aquela imagem, digamos, que eu mostrei anteriormente, que são duas imagens, né, uma sem o vermelho, uma sem o canal azul. Quando se sobrepõe, usando um óculos, a gente tem a sensação de parecer ter um objeto mais perto da gente, né, de realmente, ou tem uma projeção saindo da tela. Então, essa é a questão do estéreo na imagem convencional. Na imagem 360, estereoscópica, existe também a sensação de imersão, só que ela é bem mais realística, né, em termos de profundidade, ou em termos de espaço. Então, tudo que a gente vê dentro de um ambiente estereoscópico, né, ele é muito mais realístico, porque os objetos parecem ser reais. Né? Ele tem aquele grau de tridimensional. Né? Então, assim, se a gente vê, digamos, uma lâmpada, se a gente vê uma mesa, se a gente vê uma cadeira, realmente parece que a gente está vendo o objeto e não apenas uma imagem daquele objeto. Tá? Então, eu queria que ficasse claro também essa questão, essa diferença, né? Porque muita gente se referencia à imagem 360 como se fosse uma imagem 3D, mas na verdade não é. Né? A imagem 360 ela é uma imagem 360, que ela pode ser, né, uma imagem monoscópica e estereoscópica. Né? Quando for monoscópica, você tem, né, aquela percepção de estar dentro do ambiente, mas você tem uma pouca percepção de espaço e profundidade. Né? E quando você usa, digamos, uma imagem 360 estereoscópica, a mesma sensação de imersão acontece, só que a percepção de espaço e de profundidade ela é muito mais realística, muito maior, tá certo? Geralmente, quando eu falo em fotografias, as câmeras mais comuns no mercado, então geralmente elas entregam imagens monoscópicas e não imagens estereoscópicas. Tá? Imagens estereoscópicas já são com câmeras profissionais, tá certo? Geralmente a estereoscópica era usada mais quando a renderização, né? Então imagens feitas a partir de computador, os softwares que geram essas imagens já permitem gerar ela no padrão estereoscópico. Então já fica, digamos, abstraído isso também para quem está renderizando. Já nas fotografias, então se você usa uma câmera profissional, ela também vai te entregar uma imagem, uma fotografia, né, já pronta de forma estereoscópica. Você não precisa se preocupar em criar essa questão do canal azul, do canal vermelho, tá certo?
Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, né? Então, caso tenha ainda dúvidas, reveja esse vídeo. É importante também ter esse entendimento, tá? Principalmente porque, né, uma imagem 360, ela pode ter as duas características, né? Ou ela pode ser monoscópica ou ela pode ser estereoscópica. E no mundo da fotografia 360, ou pelo menos no atual momento, né, grande parte das câmeras, as câmeras mais comuns do mercado, elas entregam apenas a imagem monoscópica, tá? E não a imagem estereoscópica.